Olá, eu sou o Giovanni de Souza, hoje são 2 de janeiro de 2021, são 21 horas e 7 minutos. O batismo no Espírito Santo, lição 3 do nosso trimestre de adultos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo ou batizado no Espírito Santo fala a língua dos anjos? Fica comigo que você saberá sobre isso. Você também terá em primeira mão as respostas do questionário, para que assim você possa saber se você está indo bem ou não sobre o questionamento, o nosso questionário, melhor dizendo. Texto áureo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Em outras palavras, nós precisamos compreender e separar que batismo com o Espírito Santo não é salvação, apesar do batismo com o Espírito Santo ser para os salvos. Entretanto, há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas que perderam a sua salvação. E há de se falar sobre estas coisas, sobre a importância de, uma vez que nós somos convertidos, nós nos convertemos a Cristo, nós permanecermos salvos. Também você saberá também a diferença, sobre a questão de ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. É uma lição bastante importante para os dias atuais, vendo que, bem da verdade, na nossa realidade, o batismo com o Espírito Santo anda um pouco sumido dos nossos tempos. Introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada no comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real, ou seja, quando o cristão é batizado com o Espírito Santo, ele tem verdadeiramente uma aproximação com Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a questão do ensino, as pessoas se pegam muito na parte intelectual e acaba perdendo a parte espiritual, ou seja, a aproximação com o Senhor. Às vezes conhece muito a respeito do Senhor, mas não conhece o Senhor em si. Há de se falar sobre a questão de sermos tanto estudantes da palavra do Senhor, como também sermos aproximados do Senhor. O que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Como eu já falei no início, há uma diferença entre conversão e batismo com o Espírito Santo. São situações diferentes. Apesar do batismo com o Espírito Santo ser somente para os salvos, há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas que perdem a sua salvação. O fenômeno do Pentecostes. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo. No presente contexto se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude, no fervor do Espírito. Portanto, há uma separação entre pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. É claro que ser batizado com o Espírito Santo dá a ideia de ser aproximado de Deus, mas, infelizmente, no decorrer dos tempos, uma vez que a pessoa é batizada com o Espírito Santo e não há renovo, porque ela não busca um renovo, foi batizada com o Espírito Santo e ficou nisso, não procurou um renovo, ela com o tempo, não só por causa disso, o que vai acontecer não é por causa que ela não buscou renovo, mas devido à situação da vida, acaba se desviando da fé. Então ela é uma pessoa que outrora foi batizada com o Espírito Santo quando estava salva, mas agora, depois de batizada com o Espírito Santo, não está mais salva. Por quê? Porque perdeu a sua salvação, voltou para o Egito, voltou para a vida que outrora vivia no mundo. Então, não cabe aqui nós julgarmos as pessoas que saíram do convívio nosso
para outras situações, outras religiões, ou simplesmente não acreditou mais na vida do Senhor Jesus, ou outras coisas. Então veja que há uma diferença entre ser cheio e ser batizado. Então isso é a base do batismo, né? A pessoa é batizada com o Espírito Santo quando salva. Entretanto, o que dá a ideia de aproximação, é verdade. Mas existe a questão também de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que vive no fervor do Espírito, é uma plenitude. Independente das circunstâncias, ele está sempre aceso, ele está sempre com fervor, ele está sempre revigorado. E muitas das vezes, essa pessoa que assim procede não é batizada com o Espírito Santo. Ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não é batizada com o Espírito Santo. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e são cheias do Espírito Santo. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e não são cheios do Espírito Santo. E há pessoas que nem é batizada com o Espírito Santo e nem é cheio do Espírito Santo. Então veja que existe uma importância de nós colocarmos isso em pauta e deixar claro que muitas das vezes as pessoas acreditam que por não ser batizado com o Espírito Santo, perde a salvação. Eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu perdi minha salvação. Não, o batismo com o Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mesmo na igreja, mesmo sem se desviar, naquele dia irá padecer a eternidade, não no céu, não irá para o céu, irá para outro lugar, irá para o inferno. Por quê? Porque praticaram a iniquidade mesmo sendo batizados com o Espírito Santo. Pode parecer algo contraditório, mas vemos isso a exemplos aos muitos, aos milhares, aos milhões. Então vemos que há uma necessidade, há uma importância de se tocar nesse assunto, porque é um assunto muito sério. Duas bênçãos distintas. Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Ou seja, antes da pessoa antes dos apóstolos, os discípulos, serem batizados com o Espírito Santo, eles já eram salvos. Mesmo se não fossem batizados com o Espírito Santo, eles seriam salvos do mesmo jeito. O que prova, em definitivo, que ser batizado com o Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Há pessoas, mais uma vez, que são batizadas com o Espírito Santo e não serão salvas, e há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e serão salvas. E há pessoas também que são batizadas com o Espírito Santo e que também serão salvas. Então nós precisamos ver, dar ênfase a esta importante lição, essa importante parte da lição, a vida cristã, porque muitas das vezes as pessoas se perdem porque dão ênfase demais para a questão do ensino. Não estou dizendo aqui para não fazer, dar ênfase ao estudo, mas o que eu digo é o seguinte: há muitas pessoas que se prendem ao ensino, mas não põem em prática. É como Jesus falou, falam e não praticam. Então nós precisamos praticar a palavra, viver a palavra. Conceito teológico: ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Há pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, são batizados com o Espírito Santo e com fogo. É difícil acontecer, é verdade, é uma situação rara, mas acontece. Há pessoas que assim que aceitam a Cristo como Salvador, recebem o batismo com o Espírito Santo. Há outras questões, há outras pessoas que quando descem as águas, quando são batizados nas águas, assim que são batizados nas águas, recebem o batismo com o Espírito Santo. Então, há algumas situações, o Espírito Santo não tem uma regra. Ele não exige uma regra, que eu digo assim, não existe uma receita do bolo. A única questão para nós sermos batizados com o Espírito Santo com fogo é sermos obedientes à palavra, sermos obedientes a Cristo e sermos salvos na pessoa de Jesus. Síntese do tópico 1. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Uma outra questão também que é bom deixar claro, que muitas das vezes as pessoas acham que por não serem batizadas com o Espírito Santo, não podem fazer
a obra, não pode anunciar o Evangelho. Nós vemos alguns exemplos no Segundo Testamento que Jesus fazia um milagre, fazia uma cura e as pessoas já saíam falando do Senhor, testificando de Cristo, testificando das maravilhas do Senhor sem serem batizados com o Espírito Santo. Então nós precisamos compreender que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento para fazer a obra do Senhor, para anunciar o Evangelho, é verdade. Mas isso veja bem o ponto, é um revestimento. Ou seja, não é uma obrigação ter esse revestimento, não é obrigação. Nós temos que ser cheios, não precisa necessariamente ser batizado. Como eu já falei, há alguns exemplos bíblicos de pessoas que receberam uma bênção do Senhor Jesus e já saíram falando de Jesus, ou seja, saíram evangelizando, sem serem batizados com o Espírito Santo. Então, agora é claro, o batismo com o Espírito Santo precisa de cada um de nós buscar incessantemente, todos os dias, esta bênção. Mas nós precisamos deixar a situação bem separada, né? Precisamos fazer as pessoas compreenderem que não é porque ela não é batizada com o Espírito Santo que ela não possa fazer a obra. O propósito do batismo no Espírito Santo. Finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como o poder para uma vida santa e serviço eficaz. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. A proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então vemos aqui alguns pontos para a finalidade do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como você queira compreender. A questão do poder para uma vida santa e serviço eficaz, fazer as coisas como se deve fazer, com eficiência. Por que com eficiência? Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós fazemos aquilo que é certo, aquilo que está perfeito, diante da vontade de Deus. Por quê? Porque somos guiados pelo Espírito. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, ou seja, o fogo ele consome e destrói aquilo que é impuro. Então, daí vem a pureza e a santificação. A questão do revestimento pleno do poder de Deus, que é Deus que nos reveste desse poder, e assim somos, claro, cheios do Espírito Santo. A proclamação ou testemunho de Cristo, ou seja, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela proclama o Evangelho de Jesus. A capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito Santo, para se referir ao batismo do Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação. Isso é a revelação dos mistérios de Deus. Poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar milagres. Quando a Bíblia diz, no Joel capítulo 2, versículo 28, sobre que nos últimos dias derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, veja que o Senhor fala sobre derramar. Aquilo que derrama, ele derrama acima de alguém. Então veja que o Espírito Santo é derramado em nós. Apesar aqui da questão do batismo falar sobre a questão de mergulho, também podemos falar também sobre a questão do Ezequiel capítulo 47, né, do rio purificador. Vemos ali que uma simbologia, aqui para deixar claro, que quando nós mergulhamos profundamente no rio, quando o rio está nos encobrindo, nós não temos mais nenhuma força em nós para lutar contra a correnteza. É a correnteza que nos leva. Aqui nós podemos dizer que quando nós mergulhamos no Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos leva. Nós não temos mais força para fazer a nossa vontade. Nós fazemos a vontade do Espírito. Por quê? Porque somos levados por Ele. Porque somos, de fato, nós estamos completamente mergulhados no Espírito. Então veja que aqui há uma simbologia da questão de o Espírito Santo nos levar e também derramar sobre nós. Aqui também pode fazer sobre a questão sobre sermos vasos, né? Quando tem um vaso e você quer encher o vaso, você derrama algo sobre ou dentro do vaso.
Então, o Espírito Santo é derramado dentro de nós. Então, porque assim nós seremos cheios. E aquele que é cheio... Lembra ali da questão de 2 Reis, capítulo 4? Vai falar sobre o azeite da viúva. Ele fala uma parte que eu acho bastante interessante e eu quero deixar aqui para você meditar. 2 Reis, capítulo 4. Eu acho bastante interessante sobre a questão aqui dos vasos. 2 Reis, capítulo 4. Deixa eu ver aqui onde fica aqui. A mulher respondeu-lhes: eu te de fazer. Depois fecha a porta sobre ti. Olha aqui, ó. 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Olha que coisa interessante que traz para nós, ó. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Percebe que aqui está falando sobre vaso ou vasilha. Então aquele que está cheio é sempre colocado à parte. Então quando você é cheio do Espírito Santo, você é colocado à parte, porque você está separado. Uma necessidade real e atual. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas do Novo Testamento para concebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. Há alguns casos curiosos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Quando você para conversar com as pessoas da sua igreja, por exemplo, que são batizadas com o Espírito Santo, cada um vai contar uma história diferente. Me lembro que certa vez um jovem aceitou a Cristo e ficou um pouco triste, desviou, não necessariamente desviou, ele ficou meio parado, estava um pouco desanimado, e no dia do aniversário dele, um amigo meu virou para ele e disse assim: vai à igreja hoje, ou melhor amanhã, que amanhã no caso seria um domingo e seria o aniversário dele, seria inclusive era 2 de novembro o aniversário dele, e ele, não sei se eu vou, faz sim, aí ele foi. Quando ele chegou lá no dia do aniversário dele, Jesus batizou ele com o Espírito Santo e com fogo. No dia do aniversário. Então veja que há situações completamente diferentes. Por quê? Porque, como eu disse no início, ser batizado no Espírito Santo não existe uma regra, não existe a receita do bolo. Se eu fizer assim, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Se eu fazer tal campanha, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Se eu subir um monte, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Ou qualquer outra coisa que a pessoa imaginar. Para ser batizado com o Espírito Santo, receber esta promessa, primeiro nós temos que ter um arrependimento sincero diante de Cristo. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Nós precisamos ter fé que seremos batizados. Então é assim que o batismo com o Espírito Santo acontece. E não como formas humanas, que as pessoas, os homens, ficam inventando situações. Se você fizer isso, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Como se o homem pudesse mandar no Espírito Santo. É o Espírito Santo que atua em nós. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz João 16,8. Então as pessoas querem, às vezes, colocar questões sobre o Espírito, mas é o Espírito que rege a nós e não nós que regemos o Espírito. Síntese do tópico 2. O propósito central do batismo do Espírito Santo é a capacitação espiritual para o serviço divino. O recebimento é a evidência do batismo no Espírito Santo. As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis, ou seja, algo que não pode se entender, e evidencia externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não é só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta: mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito, como fruto do Espírito, e a manifestação dos dons. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas os discípulos falavam das grandezas de Deus, e na casa de Cornélio todos ouviam falar em línguas e magnificavam a Deus. Então não é somente, vamos colocar aqui, não é somente a questão do falar em línguas, mas é também a questão do fruto do Espírito. E veja que é o fruto e não os frutos, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, como se fosse uma tangerina ou mexerica, como diz na sua cidade, eu não sei como,
Imagina que você tem uma mexerica, é um fruto, uma mexerica que tem 9 gomos. Então, isso é o Espírito Santo. É um fruto com 9 partes. Então, veja que há uma consequência de situações na pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas das cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas, oramos em espírito e louvamos a Deus. Sobre a questão que eu falei no início, se quem é batizado com o Espírito Santo fala a língua dos anjos. Não fala a língua dos anjos. A Bíblia vai falar aqui, 1 Coríntios 14, 16, 17, que nós falamos em mistério com Deus e não com os anjos. Até porque quando o anjo chega para falar com alguém, vai falar na língua da pessoa. Então, se o que o apóstolo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, se ainda que ele falasse a língua dos anjos, era porque na época o povo de Corinto dava muita ênfase àquela pessoa intelectual. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: eu poderia falar até uma língua do céu, a língua perfeita, mas se eu não tiver amor, eu nada seria. Então veja que aqui, só para deixar claro, as pessoas às vezes confundem. Então quem é batizado com o Espírito Santo não fala a língua dos anjos. Os anjos podem até ter uma língua, mas a Bíblia não deixa claro isso. Mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós falamos em mistério com Deus e não com os anjos. A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete. Mas em outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como que de fogo ocorrem uma só vez e eles não se repetem nunca mais. A questão da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma coisa bastante interessante sobre encontrar não digo uma contradição ou algo contrário, diferente do que aconteceu na Torre de Babel. As pessoas falavam o mesmo idioma na Torre de Babel e Deus colocou uma confusão nos idiomas e as pessoas não se entendiam mais. Aqui, quando desceu o Espírito Santo, foi o inverso. As pessoas falavam línguas diferentes e quando desceu o Espírito, eles falavam, cada um entendia no seu próprio idioma. Síntese do tópico 3. O batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e sua evidência são as línguas. Então, o batismo com o Espírito Santo é para todas as pessoas, inclusive para crianças. Na minha igreja, por exemplo, houve casos, e não foi somente um caso, foram alguns casos de crianças sendo batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Conclusão: o que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição: que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível e inicial do recebimento é o falar em línguas. Então nós vemos aqui que o batismo com o Espírito Santo, ele engloba mais uma bênção para a nossa vida. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos uma vida eterna com Deus. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ainda veio de bônus ser batizado com o Espírito Santo, por exemplo, ser curado, colocar as mãos sobre os enfermos e as pessoas serem curadas, falar novas línguas e tantas outras coisas que veio a respeito da questão da morte de Cristo. Vamos ao nosso questionário. Resposta da número 1. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Número 2. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Resposta número 3. É a capacitação do Espírito para o serviço divino.
Número 4. As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis e evidencia externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Número 5. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 ao 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Então, que nós venhamos buscar cada dia mais o batismo no Espírito Santo, que nós venhamos tomar posse dessa promessa que já foi falado lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que nós venhamos compreender, de ter esse desejo no nosso coração de sermos batizados com o Espírito Santo. Se porventura você ainda não é batizado com o Espírito Santo, independente se você é criança, adolescente, pré-adolescente ou idoso, não importa a sua idade, o Senhor Jesus quer que você seja batizado com o Espírito Santo. Então, muitas das vezes, por talvez ensinamentos que você não teve, você de repente até perdeu o fio da meada e não recebeu esta bênção de ser batizado com o Espírito Santo. Mas creia no Senhor Jesus que você certamente receberá esta promessa maravilhosa. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. E quando você vai à escola bíblica dominical, ou você vai aos cultos de doutrina, ou ensinamentos da palavra, ou até mesmo num culto de domingo, por exemplo, você não está indo porque você quer. Você está indo porque você está sendo sensível ao Espírito. É o Espírito Santo que está te levando. Ou seja, isso aí já é uma evidência de que você é cheio do Espírito. Você precisa fazer várias coisas, mas você deixa de fazer as coisas para ir à casa do Senhor. Então isso evidencia que você é uma pessoa cheia do Espírito. Porque se nós falarmos sobre a questão a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo é não usar a nossa língua para difamar o próximo, é não fazer fofoca. Então, há aí uma diferença entre ser batizado com o Espírito Santo, fala em mistério com Deus. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não usamos a nossa boca para maldizer. Então, há aí uma grande diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você seja batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus e que você também seja cheio do Espírito Santo. Tchau!